Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje pintar mais um desenho para iniciantes, mais uma pinturinha assim bem fácil. Olha só, gente, para a pintura desse cachinho, eu vou começar fazendo logo as folhas, porque das folhas eu já vou trazer um fundo para nossa pintura, tá? Olha só, como é bem simples a gente fazer um fundo para já deixar uma sombra atrás do nosso desenho. Eu vou encher a minha folhinha toda com verde folha. Esse pincel que eu tô usando aqui é um pincel número 14, viu? Ele tá bem cortado, bem lixado, mas se você tá iniciando, eu sugiro que você pegue um pincel número 6, número 8, para você fazer seu desenho ou sua pintura, porque fica mais fácil, a gente tem um controle maior para fazer esses acabamentozinhos, ó, assim de fora, com um pincel menor. Eu fiz isso, agora olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou puxar esse verde pra cima do espaço livre, do espaço que não tem desenho algum aqui na minha pintura. E vou puxar do outro lado também. Pode pegar até um pouquinho mais, principalmente para essa região de baixo, viu? Olha só, e aqui eu vou esfumaçar um pouquinho, tá vendo? Esfumaçar um pouquinho essa tinta. Aqui a gente já vai deixando, olha, um acabamento aqui do lado. Agora eu vou vir aqui com verde pinheiro. Vou escurecer essa parte aqui de baixo, essa região onde a minha folhinha tá embaixo da flor. Aqui eu escureci, a gente já tá percebendo uma sombra. Eu vou pegar o pincel menor para eu fazer o acabamento. Esse daqui é o número 14. Eu vou deixar ele um pouquinho aqui de lado e vou pegar um número 8. Veja que os pelinhos desse número 8 tá grandinho também, né? Não tá pequenininho, não. Tá um pincel bom. Aqui, olha, tinta só de um lado, tá vendo? Eu vou fazer o contorninho aqui da minha folhinha, ó. Essa tinta está voltada pro lado de fora. Tá vendo? Ó, a tinta eu botei pro lado de fora da minha folha. E agora eu vou puxar ela um pouquinho aqui pra dentro. E vou fazer o mesmo do outro lado. Aqui, ó, a tinta pro lado de fora da folha. E faço o contorninho todinho. Puxo a tinta um pouquinho. Aqui pra dentro. Vou só arrumar aqui um pouquinho essa pontinha. E aqui, lembra aquele risquinho no meio? Ele aqui ainda tá aparecendo, viu? Não sumiu, não. Aqui, ó. E pode deixar a sua folhinha assim. Essa também, você percebeu que é uma folha muito prática de ser feita. E aqui, ó, a gente já ganhou um acabamento, uma sombra atrás da nossa folhinha e da nossa flor. Agora, vamos fazer essas outras, esse mesmo processo. Aqui eu vou enchendo com o verde folha. Se você não tem verde folha aí na sua casa, você tem um pistache, pode estar usando. Você tem outro verde, como por exemplo o kiwi, um verde mais clarinho, pode estar usando, viu? Se ao acaso você só tiver verde escuro, pegue um pouco de amarelo, coloque numa porçãozinha desse verde escuro, deixe ele mais suave para você fazer sua folhinha, deixe ele mais clarinho. Aqui eu vou encher ela todinha novamente, pra gente fazer essa também, assim, bem devagar, pra você ver direitinho a pintura dessas folhinhas.
são assim umas folhinhas também bem fáceis para quem tá iniciando na pintura em tecido, onde a preocupação, gente, é mais esse contorninho, só que no momento você viu, ó, que a gente vai fazer isso, então não é uma preocupação tão grande. Depois a gente vai se preocupar só na hora de escurecer. Aqui, ó, eu vou puxando, vou esfumaçando esse verdinho para cima do meu tecido branco. Cuidado, isso aqui é uma pétala para não sair manchando ela. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tinta para escurecer esse cantinho. A região de dentro. Aqui eu vou em movimento circular, tirando tinta de dentro da minha folha, levando lá para fora. Aqui eu vou subir mais um pouquinho. E assim, a gente já vai ganhando a pintura da nossa folha e um fundo para o nosso desenho. Se você prestou atenção, você viu que aqui, olha, eu pego sempre um pouquinho mais de tinta e escureço um pouquinho mais essa região bem de dentro. A parte de fora a gente deixa suave mesmo, viu? Pronto. Agora, vamos pegar o verde pinheiro. Pinta só de um lado do pincel e vamos fazer o contorninho novamente, olha. Em cima do risquinho do carbono, passe o seu risquinho bem forte para ele ficar aparecendo. Na hora que você passa esse verde folha, se você passou o risco do carbono bem forte, ele não vai sumir, ele ainda vai aparecer. Aqui, olha o outro lado. Puxo sempre esse verde pinheiro um pouco para cima, olha, da minha folhinha, desenho da minha folhinha. Faço uma sombra aqui embaixo, onde a folha está embaixo da flor. Olha só. Aqui. E vamos fazer o risquinho do meio. Aqui, ó. Aqui a gente puxa também o verdinho, ó. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais. E temos mais uma folha prontinha, folha com seu acabamento já todo certinho, tá vendo? Agora, essa daqui eu vou pintar também junto com vocês. Eu vou pintar logo essas duas, porque se você percebeu, ó, aqui tem uma em cima da outra. Então, vamos fazer logo elas, pra gente ver essa diferença. Eu vou encher, nesse caso, eu vou encher as duas com o verde folha. Eu vou encher todinha as duas, tá? Aí, eu volto pra gente detalhar. Olha só, gente, eu enchi ela toda, agora eu vou fazer aquele esfumaçadinho aqui em volta, do mesmo jeito que eu fiz nas outras, tá? Esfumaçar aqui, esse verde folha aqui pra fora. Eu costumo dizer que a tinta esborrou do desenho, é uma expressão que eu costumo usar, tá? Então, eu vou deixar essa tinta ir além do risquinho do meu desenho. Se ficar um pouquinho manchado, não se preocupe não, viu? Desde também não fique demais. Olha só, movimento circular ajuda bastante a gente, porque a gente acaba tirando tinta daqui e trazendo pra cá, para o lado de fora. Pronto, feito esse esfumaçado aqui, agora eu venho com o meu pincel menor, meu pincel número 8, tinta só de um lado dele, pra gente fazer o contorninho da folha, né? Veja que não teve nada de diferente. Aqui eu vou puxar um pouco a tinta pra dentro, essa tinta verde pinheiro. Aqui, olha, esse verde folha é um verde bonito, muito forte, mas ele é bonito. Vou esfumaçar um pouco aqui pra dentro,
Vou fazer o desenho da minha folha mesmo, tá vendo? O desenho do carbono. No meu caso aqui do grafite, né? Vocês viram que eu fiz o desenho direto no tecido com um grafite. Olha só. Agora, eu vou fazer esse último contorno aqui, tendo o desenho da minha folha já completo. Quando a gente faz isso, termina aí essa parte, a gente vem colocar sombra nessa região onde a folha está embaixo da flor, não é isso? E a gente coloca aqui a sombra. Esse lado aqui, ó, tem esse probleminha, então a gente evita emendar, mas vamos colocar a sombra aqui, ó. Trazer essa sombra até essa parte aqui, até encostar na outra folhinha. E vou puxar suavemente pra cá, pra eu deixar uma sombra, mas não forte demais. Você viu que eu apaguei o contorninho aqui quando eu fiz isso, não foi? Só é vir aqui, ó, e reforçar ele de novo. Ele precisa ficar bem visível, tá? Pra esse tipinho de folha fantasia. Agora, a gente vem aqui, olha. Aquele desenho que tem no meio da nossa folhinha. A gente faz ele, puxa um pouquinho a tinta. Faz o outro. Aquele mesmo processo, a gente vai estender um pouquinho essa tinta para um dos lados da nossa folhinha. E aqui já estão prontas as nossas duas folhinhas. São juntinhas, mas dá pra gente ver direitinho a separação delas, não é isso? Agora, falta essa e essa aqui. Eu vou encher as três com verde folha. Pronto, eu já enchi tudo isso. Agora, eu vou puxar, né, o verde folha novamente. Aqui, ó. Vamos fazer um esfumaçado por aqui. Também eu vou puxar ele. Viu o que eu fiz aqui? Olha, eu passei a sujeirinha do pincel aqui também. Pra não ficar aqui tinta e aqui sem, e ficar um negócio estranho, não era? Uma sombra que se partiu. Então, eu puxei também pra essa região. Deixa eu pegar um pouquinho de tinta que já tá secando a minha tinta. Outra coisa, se você tá começando na pintura em tecido, você pinte uma folha por vez, para você não se apressar, você não ficar agoniada, com medo que a tinta seque. Então, é melhor você pintar uma por vez, viu? Aqui eu quero adiantar um pouquinho o vídeo pra gente, aí eu tô pintando, olha, 3 de uma vez. Aqui, olha, nessa quininha aqui, você pode fazer o contorninho e puxar essa tinta pra fora, viu? Deixando uma sombra aqui também, pra dar uma profundidade aqui no nosso desenho, tá bom? Além desses cantinhos que a gente já puxou. Quando você vai pintar muitas folhas, muitas pétalas, muito, assim, um desenho muito grande por vez, aí às vezes a gente precisa correr um pouquinho mais, se apressar, aí acaba borrando. É melhor ir fazendo devagar, com paciência. Depois que você já tiver com um pouquinho de prática mais, aí você pode fazer, sim, várias, por exemplo, pintar várias folhas de uma vez, uma flor inteira de uma vez. Mas não tenha tanta pressa se você tá iniciando agora não, viu? Aqui, passei a sombra, olha, esmacei aqui a minha folhinha aqui em volta. É só... puxei mesmo a tinta dela. Veja que eu tô indo além, ó, tá vendo? Tá um pouquinho manchadinho, não tem problema, pode deixar assim, tá bom? Agora, vamos pegar o verde pinheiro e vamos fazer aquele mesmo processo para as nossas folhinhas. Tinta só de um lado do nosso pincel. Vamos fazendo o desenho das nossas folhas. Deixa eu pegar a tinta aqui que vai ficar mais fácil no potinho. Aqui, olha,
Sempre puxa um pouquinho esse contorninho. Veja que a gente fez um contorno, foi? Eu puxo um pouquinho da tinta desse contorno pra dentro, pra cima da minha folhinha. Aqui, ó, aquele risquinho do meio. E puxo um pouquinho esse contorno para um dos lados da minha folhinha também, ó, tá vendo? Eu espalho um pouquinho essa tinta. E aqui embaixo, lembra que a gente precisa escurecer um pouco? É o lugar onde a folha está por baixo da flor, ela precisa de um pouquinho de sombra. E temos uma folhinha pronta. Agora, vamos para essa outra, o risquinho dela passa aqui, não é? Pronto, eu vou fazer o contorninho puxando, igual fiz com a outra. Vou terminar o contorninho dela aqui em cima. Puxando também. Aqui eu vou escurecer porque ela está embaixo da flor. Olha só. Vou fazer o contorninho dela desse lado. Puxar um pouco essa tinta, sempre puxa um pouquinho a tinta pra cima da flor, desse tipo, da folha, aliás, né? Desse tipo de folha fantasia. O risquinho do meio. Deixa eu puxar um pouquinho ele pra cá. Mais uma folha pronta. E vamos pra essa última. Fazer seu contorninho. Fazer o contorninho do outro lado. Escurecer a região em que a folha está embaixo da flor. E fazer o contorninho do meio. Eu sugiro que esse puxadinho aqui do meio, você puxe para onde você tiver mais facilidade. Se você tiver mais facilidade de espalhar para cá, você espalha para cá. Se for para cá, você espalha para esse outro lado, entendeu? Fica mais fácil para você fazer. E aí estão prontas todas as nossas folhinhas. Bom, gente, para nossa flor, eu escolhi aqui o rosa chá e o púrpura. Você pega um tom clarinho e um tom escuro. Pode ser um amarelo e um vermelho, um azul claro, um azul escuro, um lilás, um violeta. Enfim, uma cor clara e uma cor escura. Aqui, eu vou encher logo com rosa chá essa pétala inteirinha. Vamos começar a pintar a flor que está por baixo. Quando a gente pinta aquilo que está por trás, fica mais fácil depois pra gente fazer os nossos acabamentos, tá? Porque se a gente der uma borradinha no que tá em cima, fica mais difícil de corrigir do que corrigir aquilo que já está pintado. Pronto. Deixa eu terminar de encher toda essa pétalazinha aqui. Vamos fazer uma a uma. Primeiro, eu vou encher com o pincel maior. Pegar o meu pincelzinho, esse daqui é o 14, viu? Vou pegar o meu pincel número 8. Vamos pegar o púrpura. Vamos escurecer a parte que uma flor está embaixo da outra. Aqui, ó. A gente escurece tudo isso. Olha só. Toda a região que essa pétalazinha se encontra por baixo, a gente escurece. E essa parte aqui, em que ela está por baixo dessa região onde ficam os pistilos, a gente escurece também. Veja que eu coloquei uma boa quantidade de tinta e eu vou colocar o meu pincel de lado, ó, e vou puxando assim, riscando, viu? Tá vendo? Eu vou deixar isso aqui meio riscadinho, tá certo? É só pegar mais púrpura e deixar os risquinhos até mais fortes. Agora, vamos pintar a outra. Vamos pintar essa aqui. Vamos encher ela toda com rosa chá. É um rosa clarinho. Deixa eu emendar bem aqui as duas pétalazinhas.
Vamos fazer essa aqui, essas juntinhas bem devagar, para você perceber bem a pintura, como é a pintura disso aqui. Importante sempre é o contorno, viu? Não esqueça de fazer o contorninho bem devagar, bem direitinho. Buscar não borrar essa região aqui de fora. O lugar de você passar esse rosa chá é só dentro da pétalazinha. Cuidado para não borrar o fundo, né? Esse fundo verde folha, nem as folhas. Pronto, a minha pétala tá cheinha de rosa bebê. Rosa chá, rosa bebê também fica muito bom, mas esse aqui é o rosa chá. Agora, vamos pegar o púrpura e vamos escurecer aqui, olha. Por que que eu escureci aqui? Porque essa pétalazinha tá embaixo dessa. Olha só. Então, eu escureci esse cantinho. Vamos escurecer esse cantinho aqui também todinho, igual a gente fez na outra pétalazinha. Olha só, coloquei uma boa quantidade de tinta. Com o pincel de lado, olha, eu vou riscar. Tá vendo? Agora, vamos pintar essas outras duas. Eu vou enchê-las de rosa chá. Deixa eu arrumar um pouco aqui, que tá mostrando o risquinho do carbono. Eu não gosto do carbono, não, do grafite, no meu caso, né? E eu não gosto. Deixa eu encher essas outras duas de rosa chá. Bom, agora que eu enchi tudo com rosa chá, aqui eu vou escurecer, porque ela está embaixo da outra flor, não é isso? Aqui eu vou escurecer, olha, porque essa pétalazinha está embaixo da outra pétala. E olha aqui também, onde ela está embaixo, tá vendo? Ela tá embaixo também dessa outra. Então, eu preciso deixar esses dois cantinhos bem escurinhos. Agora, a gente vai escurecer aqui também, não é isso? Que a gente vem escurecendo com uma boa quantidade de tinta e puxando com o pincel de lado. Pronto. Deixa eu puxar mais um pouquinho para ficar mais escura, porque ela está por baixo de duas pétalas, ela pode ficar mais escura. Aqui, olha, vamos puxar também deixando riscadinho. E tá pronto as pétalas de nossa primeira florzinha. Agora, vamos pintar esse centro. Pro centro da minha flor, eu vou encher ele todo com amarelo ouro. Amarelo ouro é uma cor boa da gente ter aí em casa. Aliás, esses tons que eu tô colocando são tons, assim, que eu uso bastante. Cores boas da gente ter em casa. Ter sempre por perto. Vou encher isso aqui com esse amarelo, encher todinho. E vou colocar com as sombras que eu preciso, o cerâmica. Veja que eu tô usando a menor quantidade de tinta possível. Para nossa flor, usamos 2 tons, as pétalas dela. Para o centro dela, essa região de pistilos, eu vou usar também só 2 cores. Aqui eu coloquei o meu amarelo ouro. Vou pegar um pincelzinho número 4, viu? Um pincel menor, aquele dali era o número 8. Agora, eu vou pegar o número 4. Olha só aqui, ó. Eu vou colocando assim, apertando o meu pincelzinho aqui em cima, deixando irregular essa região de fora desse círculozinho que eu desenhei aqui. Agora, eu venho aqui, ó, dou uma manchadinha e tá pronta essa parte. Venho com tinta novamente na quina do meu pincel, venho aqui, ó, colocando também nessa parte aqui.
bem irregular, com batidinhas, e vou puxando um pouco para essa região de cima. Para cima do amarelo. Vou sair colocando aqui também, desse em volta todinho. Se manchar um pouquinho no púrpura, colocamos aqui, não tem problema não, não se preocupe. Olha só. Fazer esse trabalho em torno de toda essa região central da nossa florzinha. A parte de fora fica assim, a parte de dentro a gente apaga um pouquinho. Dá uma manchadinha. Deixar mais irregular ainda aqui essa parte central. E pronto. Tá pronta a nossa primeira florzinha. Só isso, não vou colocar mais cor alguma. Agora, para essa outra, como eu havia falado em rosa bebê, vamos usar aqui o rosa bebê para ela ficar um tom mais clarinho do que essa. Vamos ver? Se aí na sua casa você não tiver o rosa bebê, bom, se não tem um rosa bebê, a gente pode pegar o rosa chá, colocar branco nele até ele ficar bem clarinho. Ele fica um pouquinho diferente do rosa bebê, mas fica um rosa clarinho bem bonito também, tá? Eu vou encher, gente, essa pétalazinha e essa daqui. Eu vou encher duas pra essa vez, tá bom? Deixa eu encher tudo isso aqui de rosa bebê e eu volto pra gente detalhar. Agora, gente, como eu já enchi elas com rosa bebê, eu vou usar o púrpura mesmo pra detalhar. Essa pétalazinha, ela está aqui, olha, embaixo dessa outra. E embaixo dessa outra aqui. Vou logo fazer essas sombras. Fazendo, vou puxando, vou espalhando. Olha só, vamos emendando bem. A gente emenda até que essa tinta esteja esfumaçada. A gente vai passando assim, olha, o pincel. Quando eu falo esfumaçado, é aqui escuro e aqui, ó, vai sumindo, desaparecendo em cima desse tom, entendeu? É isso que eu me refiro a esfumaçar. Aqui. Vou logo fazer a sombra dessa aqui, ó, que ela tá por baixo também dessa outra. Como é que a gente sabe que ela tá por baixo? Veja essa como tá inteirinha, redondinha, tá vendo? Ela está por cima. Essa daqui vem e se ela tivesse completinha, o risquinho dela passava por aqui, mas ela se escondeu embaixo dessa outra. Então, significa que ela está por baixo, ela recebe uma sombra. Esfumaçar isso aqui. Agora, vamos fazer esse trabalhinho aqui, ó, a gente vai fazer aqui também, viu? É a mesma flor, só tá mais clarinha. Vou passar aqui o púrpura. E vou com o pincel de lado, não é assim, é assim, o pincel assim de lado, olha, a gente vai puxando e vai deixando riscadinho. Pode pegar até mais tinta, para deixar mais forte os risquinhos. Vamos riscar esse aqui também. E está pronta aqui essas nossas primeiras pétalas, né? Vamos, então, fazer as demais. Gente, eu vou encher logo as outras três, tá? Você aí na sua casa, você pode estar enchendo uma a uma. Se você tá iniciando, é melhor você fazendo bem devagarzinho, viu? Bastante paciência. Se você já tem uma prática maior, quiser fazer essa pintura, você pode estar enchendo as três. Bom, gente, eu terminei de encher tudo isso aqui com rosa chá. Vou fazer primeiro a sombra da pétalazinha que está por baixo. Olha só. Vou fazer a sombra dessa outra.
E a gente vai também escurecer, né, essa região aqui, de baixo, e riscar um pouco. Se tá pronto, deixa eu fazer essa aqui também. Olha, vamos riscar um pouquinho. E vamos fazer esse aqui também. E tá pronta aí as pétalas, né? Elas estão aí prontinhas. Agora, vamos encher de amarelo ouro também essa parte aqui central, tá? Vou encher ela toda com o amarelo ouro. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na outra. Amarelo ouro e o cerâmica. Você pode estar usando até o púrpura mesmo para fazer esse detalhe aqui, tá? Mas cuidado com o púrpura, porque para fazer essa região aqui de fora, ele se emenda um pouco. Fica mais difícil de você fazer a sua sombra no amarelo, embora apareça bem. Aqui tá pronto. O centro da minha florzinha. Pegar o meu pincel número 4, pra gente colocar o cerâmica. Lembra? Tinta pra quina do pincel. Eu vou fazer logo essa região daqui, do centro. Você pode escurecer total, como fez aqui. Você pode deixar um lado mais escuro e o outro mais suave. E agora, vamos fazer no em volta. Umas batidinhas. Primeiro, você enche tudo isso com essas batidinhas, depois você vai espalhar um pouquinho elas pra cima do amarelo, né? Vamos manchar um pouquinho esse amarelo. Mais uma mancha curtinha, não precisa puxar demais, não. Olha só, já dei a volta aqui, agora, olha, eu vou manchando aqui pra cima. Essa é uma forma bem fácil de você tá fazendo aí o centro da sua florzinha, tá bom? Aqui nas pétalas de suas flores, você pode estar fazendo um detalhezinho que fica bom. Olha só, aqui tá o púrpura, meu pincelzinho número 0, aqui, olha. Um contorninho, tá vendo? Você não vai contornar a pétala inteira. Você coloca uns risquinhos aqui, outros ali. E faz uns contorninhos. Você deixa a sua florzinha aparecer melhor. Fica como se fosse umas dobrinhas, umas sombras aí em volta. Fica bom, desde que você não coloque demais, não se empolgue e não contorne sua florzinha inteira, viu? É só um pouquinho de contorno. Aqui, olha só, vou passar aqui também. Nessa hora, você pode fazer esses contorninhos um pouquinho tortos. Não faça eles assim muito certinho, risquinho. Pode fazer também um risquinho seguindo aquele risquinho lá do carbono, viu? Mas assim, quando a gente deixa ele um pouquinho tronchinho, fica até mais bonito. Passar aqui também. Passar um pouquinho por aqui. Veja que não contornei minha flor inteira. Vou trazer aqui. E pra essa já tá bom. Vou colocar só um pouquinho mais aqui. Essa outra a gente também pode estar colocando. Ela é mais escurinha, mas também aparece. O púrpura, ele é um tom forte aqui em cima, ele aparece direitinho. É só colocar por aqui um pouquinho, nessa pontinha. Nas pontinhas eu sempre gosto de colocar.
colocar por aqui. Aqui, e vou tirar daqui de dentro também. Pronto, gente, para as nossas flores já está tudo prontinho. Agora, pra gente fazer um acabamento melhor aqui em volta, com o próprio verde pinheiro, o meu pincel número 8. Aqui, olha, tinta só de um lado, eu posso vir fazendo aqueles risquinhos que fizemos no nosso outro cachinho. Tá vendo? A gente coloca uns risquinhos, como se fossem umas folhinhas mais alongadas. Pegue tinta só de um lado do seu pincel, tá? Para não ficar muito excesso de tinta, em vez de ficar um risquinho assim, uma folhinha alongada, não ficar um borrão. Aqui, ó, vou colocar aqui também. Olha só, veja que borrou um pouquinho da flor, mas não tem problema, viu? Colocar aqui também, você coloca onde você quiser. E pode colocar até, olha, passando por cima das folhas. Olha só. Agora, eu vou colocar um pouquinho de branco. Eu tô sentindo falta de branco no meu desenho. Olha só, gente, essa flor. Meu pincel número 8. Aqui, ó. Tinta na quina do meu pincel, tá vendo? Um lado com tinta, o outro sem. Eu pressiono a parte, olha, a tinta pro lado de cima. Eu pressiono aqui, ó, e puxo. Pego mais tinta, aqui, ó. Pressiono e puxo. Aqui, ó, esse cantinho aqui será o centro para onde eu vou puxar todas essas pétalazinhas. Eu chamo isso de flor de batidinhas, tá? Olha só. Olha só. Tudo puxando para esse centro. Olha, tá vendo? Uma florzinha de 5 pétalazinhas. Aqui, olha, eu vou colocar 1, 2, 3. Cadê as outras 2? Estão embaixo dessa aqui, que está bem formadinha. Vou colocar umas batidinhas soltas para dar a entender que tem outras flores aí em volta, tá? Aqui eu vou fazer mais. Olha só. Tudo daquele mesmo jeito. Pode colocar mais de 5 pétalas também. Essa eu coloquei 6, você viu? Olha. Aqui eu vou colocar mais umas batidinhas em volta. E tá pronto esse outro cachinho. Aqui eu vou colocar uma florzinha. Como se estivesse embaixo dessa outra. E umas batidinhas apenas. Deixa eu colocar mais uma aqui. Umas batidinhas. E pronto. Agora, tá terminado o nosso cachinho. Olha só, gente, esse daqui é um desenho voltado para aquelas pessoas que estão começando mesmo na pintura em tecido. Eu só vou colocar, para finalizar esse cachinho, olha, um pinguinho de amarelo ouro no centro dessas pequenas flores mais formadas. Eu gosto de colocar assim com o cabinho do pincel mesmo, porque fica um excessozinho. A gente não coloca por todo canto, a gente coloca em cima das flores que estão mais formadas. Essa daqui, ó, por exemplo, e essa outra. Agora está totalmente pronto. Aí é mais uma ideia para quem estava me pedindo pintura para quem está iniciando os primeiros passinhos, né, na pintura. Esse outro eu fiz no último vídeo para iniciantes. Eu espero que ambos seja bem útil aí para vocês. Beijos, pessoal, e até um próximo. Tchau!